Vamos continuar nossas leituras na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos estudando, meditando na carta aos Efésios. E vamos então ouvir a leitura do verso 7 até o 10. Capítulo 1. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A nossa proposta é ler mesmo a palavra de Deus, as Escrituras. Ler a palavra e deixar que a palavra fale ao nosso coração. Nós temos a necessidade de pautar a nossa caminhada pelo trilho bendito da palavra de Deus. As Escrituras que estão aqui neste livro não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra ou escuta alguém que está lendo ou falando, você está ouvindo Deus falar. Quando você lê este livro, você está ouvindo o próprio Deus. Eu vou citar um texto aqui, depois você pode conferir aí e meditar depois em casa. Na versão que eu estou usando aqui, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. O texto é Mateus capítulo 22, verso 29. E aqui reside toda a questão. Pela palavra de Deus, nós conhecemos o Deus da palavra. Se nós não conhecermos o que as Escrituras dizem do Deus que tem todo o poder, nós vamos nos meter em um beco sem saída. Eu não quero ficar maravilhado apenas com a doutrina, mas eu quero ficar maravilhado, eu quero maravilhar-me profundamente com o próprio Deus, com a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que Deus me dê o privilégio de ser um crente na onipotência da pessoa dele e conhecê-lo numa experiência, numa relação de intimidade. Eu quero me espantar diante do poder de Deus. Não dá para ficar frívolo
diante do poder de Deus. Eu quero conhecer mais da pessoa de Deus e do seu poder. Nós precisamos olhar o tempo todo para o Deus Todo-Poderoso. Mas tem que ser pela palavra. A palavra de Deus, este livro aqui, tem muitos assuntos interessantes, maravilhosos. Mas o foco deste livro das Escrituras, o foco é a pessoa de Jesus Cristo. Quando o nosso foco é também a pessoa de Cristo, então está tudo certo. É como se diz: juntou a água com a sede. O foco aqui é Cristo, o seu foco é Cristo, então se dará ao seu coração a revelação do Senhor, para que você o conheça numa relação íntima. A palavra de Deus revela também Cristo no seu aspecto profético, aquele que virá novamente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que vive em mim. Ou seja, estou pronto para passar, enfrentar todas as coisas de qualquer natureza pelo poder daquele que vive em mim. O poder de Deus pode me fazer vencedor, e me faz vencedor na doença, na saúde, na abundância, na escassez, na elevação, na humilhação também, com sucesso ou sem sucesso nenhum. O poder de Deus, ele me faz vencedor sobre tudo isso. Bem, há um propósito divino para o homem que Deus criou. Deus criou o homem não por criar, ele criou porque ele tinha um propósito. E Deus derramou sobre nós sua graça com toda sabedoria e entendimento para revelar o propósito que ele estabeleceu para nós em Cristo. E Paulo chama isso de mistério da vontade de Deus. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, no tempo determinado por Deus. Um mistério. Aqui fala de mistério. Um mistério é algo que está escondido, algo que ninguém sabe, a não ser aquele que é detentor do mistério. A vontade de Deus também é um mistério, como Paulo colocou aqui no texto, um mistério oculto, oculto nele. E desse modo, somente Ele, o próprio Deus, pode revelar. E Deus revelou a Paulo e também a todos nós que fomos escolhidos e redimidos em Cristo. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo,
isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, no tempo determinado por Deus. O que significa isto? Significa que Deus revelou o mistério da sua vontade e já não há mais nenhum segredo. O mistério está revelado. Significa que agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, convergir em Cristo todas as coisas, fazer convergir, que expressa o que Deus está fazendo para cumprir a sua vontade. Fazer convergir é o ponto central para compreendermos a vontade de Deus, vontade que agora foi revelada. O texto diz: e nos revelou o mistério da sua vontade. A outra versão, tem uma versão que diz desvendando, no lugar de revelou, fala desvendando. Desvendando significa tirar a venda dos olhos, de destampar alguma coisa, revelar, descobrir, tirar a cobertura ou o véu, ou o pano, ou a cortina que ocultava, deixar à vista. Foi o que Deus fez. É o que Paulo fala aí em Efésios capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Desvendando-nos o quê? O mistério da sua vontade. Esse mistério é alguma coisa que estava dentro da mente de Deus, e nenhum de nós poderia penetrar sem que Deus o revelasse. E é o que Deus fez. Ele revelou a sua vontade secreta. Ele contou para nós. Essa vontade secreta de Deus é segundo o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Veja bem, Deus então tem um propósito, chamado aqui de bom propósito, aquele propósito que Deus tem todo o seu prazer, e é um propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. É a execução dessa vontade através de Cristo, estabelecer o propósito em Cristo. Ele está falando da execução dessa vontade de Deus em Cristo Jesus, através de Cristo. Ele diz aí que Ele propôs em Cristo. É feito em Cristo. Que vontade é essa? Que vontade é essa? A vontade está aí revelada no texto. Você pode ler novamente aí o versículo 9 e o 10. Efésios 1. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, aí está o mistério revelado. Que mistério? De fazer convergir nele, isto é, em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Convergir em Cristo todas as coisas.
Aqui está o mistério da vontade de Deus, revelada para nós. E aqui fala de tudo, irmãos, de tudo. Fala de convergir todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então, os seres humanos entram aqui, a história entra, e o universo inteiro encontram seu foco em Cristo. Eu não vou falar de tudo isso, é muita coisa, porque Deus fala de convergir em Cristo todas as coisas. Mas nós vamos analisar um pouco essa vontade de Deus revelada, esse mistério de Deus em Cristo, relacionada com o homem. Então eu vou aqui analisar com os irmãos o mistério da vontade de Deus, que é um mistério que agora já está revelado em relação ao ser humano, em relação a nós mesmos. Eu creio que esse ponto é a essência, o conteúdo do projeto eterno de Deus. Vamos começar lendo Romanos 16, versículos 25 e 26, depois Colossenses 1, 26 e 27. Aí está o mistério revelado em relação ao homem, à igreja. Romanos 16, versos 25 e 26, depois Colossenses 1, 26 e 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. É Colossenses, né? (26 e 27). O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, o mistério de Deus revelado. A palavra convergir, porque o texto de Efésios 1, 9 e 10, lá fala de convergir em Cristo todas as coisas. Estamos agora falando do homem. A palavra convergir nos lembra que houve uma divergência, uma posição contrária que se afasta progressivamente, um desacordo, um desvio. O pecado causou uma divergência profunda entre o homem e Deus. Convergir é dirigir-se a um ponto, ao mesmo ponto, é atrair para um ponto central e único. É a convergência, o convergir. Só que antes houve uma divergência, um afastamento, uma separação, né, que o pecado causou
no homem. E agora Deus em Cristo está trazendo de volta o homem para um ponto. Que ponto é esse? Aqui nós vamos ter que ouvir Jesus dizer em João capítulo 12, versículo 32 e 33, que aí nós vamos ver esse convergir em relação ao ser humano. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Lá no jardim do Éden, o pecado fez a divergência do homem em relação a Deus. Houve uma separação. O homem foi separado, foi colocado longe de Deus. Na cruz, Deus fez a convergência dos homens em Cristo para destruir a divergência do pecado em cada um de nós. Quando Adão pecou, ele saiu da relação com Deus. Ele foi colocado fora da relação com Deus. O homem passou a ser autônomo, independente de Deus, divergente. O caminho do pecado, irmãos, é o caminho da independência de Deus. A ideia básica do pecado é: eu me basto em mim mesmo. É a ideia. Isaías 53, versículo 6. Interessante que nesse texto, nesse versículo, nós temos aí a divergência e a convergência em um texto só. Vamos ver. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você vê? Cada um, eu me basto, eu sou independente. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Não é o caminho de Deus, é o caminho do homem, o caminho do pecado. Só que Deus fez a convergência quando Ele fez cair sobre o Senhor na cruz a nossa iniquidade, nosso pecado, ali, para nos trazer de volta a Deus. A obra do pecado e a obra de Cristo estão aí no texto. A vontade do Pai é fazer convergir em Cristo a divergência do pecado. Aquilo que nos separou de Deus, agora vai para Cristo na cruz. O pecado separou e divergiu o homem de Deus. Na cruz, Cristo nos convergiu para si, para que nós morrêssemos com Ele para o pecado e assim fôssemos separados do pecado e novamente colocados na relação com Deus. Jesus nos atraiu a si na cruz com toda a nossa perversão. Para quê? Para nos crucificar com Ele, para que a nossa velha natureza perversa, o nosso velho homem pecaminoso, fosse crucificado e destruído. Essa é a obra da cruz. Na cruz, em Cristo, nós perdemos a nossa velha natureza pecadora. E na ressurreição,
de Cristo, e nossa, juntamente com Cristo, nós ganhamos a vida dele. E mais, a partir da nossa ressurreição com Cristo, o próprio Cristo entrou em nós, está em nós, e em nós ele é a nossa vida, em nós ele vive a sua vida justa e santa. Cristo está em mim Cristo vive. Eu em Cristo é na cruz, morto com ele. Na ressurreição, Cristo em mim. Eu estou ressuscitado com Cristo e ele agora vive em mim. Isto, irmãos, é a realidade da igreja de Cristo e também a realidade em cada um que compõe a igreja de Cristo. Que realidade? Crucificado com Cristo, ressuscitado com Cristo, e Cristo é a nossa vida. Cristo é a vida da igreja. Cristo vive na igreja, mas vive também em cada um dos regenerados. Cristo nos convergiu para ele na cruz, a fim de destruir em nós a obra do pecado. Aí em João 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, para que todo aquele que nele crê, presta atenção aqui neste ponto, nele crê. A expressão nele crê significa todo aquele que crê para dentro dele. É o que está no texto literal. É o que Jesus falou. Todo aquele que nele crê. Crer para dentro dele. Quando você crê que você está dentro dele, porque Jesus lhe atraiu, levando você para ele lá na cruz, é aí que você vai ser salvo. Porque você vai crer que você estava dentro dele, e o que aconteceu com ele, aconteceu com você. Você morreu com Cristo Jesus, lá na cruz. Nós devemos exercitar a nossa fé e crermos para dentro de Cristo, porque foi para ele que ele nos convergiu lá na cruz. Quando você olhar para a cruz, você precisa se ver em Cristo. Entendeu? Quando você olhar para a cruz do Calvário, pela palavra, você precisa se ver pela fé dentro de Cristo, no corpo de Cristo, em Cristo. Quando você crê para dentro de Cristo, você está unido com ele, tanto na sua morte, como também na sua ressurreição, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 6, verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se fomos unidos com ele. Filipenses
3, verso 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo fala de perder tudo para ganhar tudo. Você perde tudo na morte com Cristo e ganha tudo na ressurreição com Cristo. Porque na morte com Cristo nós perdemos tudo. E na ressurreição com Cristo nós ganhamos tudo, porque nós ganhamos o próprio Cristo que vem viver em nós. E Cristo é tudo. Então, o ganho inestimável do qual Paulo fala é Cristo. Por isso Paulo diz: por causa dele perdi todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Que coisa maravilhosa, irmãos. A fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Vamos entender essa expressão de Paulo, ganhar a Cristo. O que significa ganhar a Cristo? Ganhar a Cristo é ganhar mais de Cristo em mim a cada momento, porque Cristo é inesgotável. Quando Paulo fala de ganhar Cristo, ele está falando de Cristo dentro de mim, e eu vou ganhando dele, das suas características, do seu caráter, a cada momento. Ganhar Cristo está falando de algo em mim e de um crescimento que eu tenho na pessoa dele que está em mim. Se você não ganhou mais de Cristo, se você não ganhou um pouco mais de Cristo hoje, agora, você perdeu o seu dia. Você veio aqui, abriu a palavra, e se você não ganhou dentro de você um pouco mais de Cristo, você vai perder a sua tarde. Aquele cântico que gostamos de cantar aqui, que é um pedido, uma oração. Esse cântico tem tudo a ver com esse ganhar Cristo em mim, com esse ganhar de Cristo que o apóstolo Paulo está mostrando, está dizendo: vem revelar Cristo em mim, vem revelar Cristo em mim. Esse vem revelar Cristo em mim é eu ganhando Cristo em mim a cada momento, ganhando dele, ganhando ele em mim cada momento. Pela graça de Deus, que Deus opere isso no seu povo. Tudo que eu quero é que Deus opere isso em você, opere em mim. Opere o quê?
esse ganhar de Cristo a cada momento. E opere pela sua graça. Graça é aquilo que eu preciso, mas não mereço. Graça é aquilo que você precisa, mas não merece. Mas Deus derramou isso aí sobre você, sobre a sua igreja, sobre mim. Que maravilha, irmãos. Que coisa maravilhosa. E aquilo que eu tenho dito aqui, sem forçar barra. Sem forçar barra. Nem com nova criatura e nem com não nova criatura. Eu não posso forçar a barra com você. Jesus não forçou. Eu não posso julgar você. Eu disse isso quarta-feira. Eu não posso fazer isso. Eu não sou Deus. Eu não posso controlar você. Viu, meu irmão? Eu só posso amar você. Só isso. Nada mais. Só posso amar você e falar a palavra. Então, que a graça de Deus produza isso. Eu estou aí confiando nesta graça. E vamos esperar o Senhor, porque não deve demorar muito.